Fala, agroprotagonistas! Que alegria imensa ter vocês aqui com a gente no AgroPro, o podcast do Agroprotagonista Exponencial. E hoje nós estamos aqui encerrando essa jornada do mês de outubro, que foi dedicada exclusivamente aqui para as mulheres do agronegócio, ouvindo diversas vozes que vêm do campo, que vêm da cidade, que vêm de diversas áreas dentro do agronegócio. E hoje estamos aqui com a Luciede Manduca para a gente falar sobre experiência do cliente. Seja muito bem-vinda, Luciede. Obrigada, Leonardo. Antes de mais nada, obrigada aí pelo convite, parabéns aí pela iniciativa e parabéns por ter dedicado esse mês todo a nós, mulheres batalhadoras aí em várias frentes aí no agronegócio. Obrigada. Maravilha, Lu. E para a gente iniciar aqui o nosso podcast, se apresente aqui para os agroprotagonistas que nos ouvem. Muito bem. Então, meu nome é Luciede Manduca. Hoje eu moro em São Paulo, eu tenho um filho, João Gabriel, de 8 anos, sou casada. E como é que é essa minha história com o agro? Na verdade, eu venho de uma trajetória profissional aí de 19 anos na indústria de telecomunicações, na telefonia celular. Mas há 7 anos atrás eu tive um convite para ir para a Yara Fertilizantes, a empresa do agronegócio. E entrei na Yara e me apaixonei pelo segmento, fiquei por 7 anos aí na Yara, trabalhando aí nas áreas de estratégia de marketing, de experiência do cliente. E agora, recentemente, estou ocupando aí a posição de diretora global de experiência do cliente na Vale, na mineração. Mas como eu falei com o Leonardo aí, atrás das câmeras aí, o agro realmente é um segmento maravilhoso, um segmento lindo. E foi muito especial a minha passagem pelo agro e continuo aí dividindo e compartilhando conhecimento aí com o segmento. Então, longa história curta é essa, e muito da minha trajetória tem a ver com isso, com estratégia, com estar próximo do cliente e tentar levar o melhor das empresas aí para o cliente. Maravilha, Luciede. E já entrando aqui na nossa temática, no agronegócio a gente vê que as pessoas estão tendo muita dificuldade, né? Estamos enfrentando uma série de desafios. E um tema, né, esse tema que a gente está abordando aqui hoje, está no centro das discussões, no alvo de muitas empresas. E muitas das vezes as pessoas não têm muita clareza sobre o que se trata, né, o Customer Experience, CX, né? Então, é a experiência do cliente. Do que se trata esse tema? Muito bem, Léo. Eu falo que é uma sopa de letrinhas, né? E tudo em inglês, né? Customer Experience, Customer Success, User Experience, CX, UX. Enfim, é uma sopa de letrinhas que surge aí mais recente, mas na verdade falar de experiência do cliente, de centralidade no cliente, é de fato, dentro das organizações, você colocar o cliente no centro das suas decisões, né? A gente tem muitas empresas e muitos segmentos que a gente olha realmente o produto, e o produto é de fato, né, onde o cliente tangibiliza aquela experiência, mas o que faz, né, o que faz com que o cliente continue recomprando os nossos produtos, ou que consuma produtos de maior valor, ou que consuma outros produtos que a gente tem no nosso portfólio, é de fato a experiência que ele tem com a empresa. Então, quando a gente fala de experiência do cliente, é esse cuidar e esse olhar sobre a experiência que o cliente tem com a gente, não só no consumo do produto. Então, tentando trazer de forma mais prática, né? A experiência do cliente é uma disciplina. Essa disciplina, ela tem por objetivo, cada vez mais, olhar toda a jornada do cliente, então não só a venda. Então, o cliente conheceu a marca, o cliente começou a entender dos nossos produtos ou serviços, definiu fazer a compra, comprou, pagou, usou, colheu resultados, e aí, dependendo do que acontecer ao longo dessa jornada inteira que eu falei aqui, deu uma resumida, mas é mais ou menos isso que acontece, o cliente decide se ele vai continuar comprando ou não. E aí a disciplina de experiência do cliente, ela vem para olhar toda essa jornada do cliente e entender onde estão as oportunidades, onde estão as dores, que processos, que soluções, o que a empresa precisa fazer para, de fato, melhorar essa experiência do cliente. Então, eu costumo dizer que a experiência do cliente nada mais é do que um processo contínuo de você ouvir, né, de capturar o que esse cliente está dizendo, analisar e aí sim
trazer ações para dentro da organização, que, de novo, podem ser novos projetos, pode ser uma digitalização de um processo, pode ser uma melhoria de processo, pode ser treinamentos, enfim. Então, a depender, né, desses atritos, desses pontos de dores que o cliente tem nessa jornada aí, a gente vai determinar ações aí diferentes. Então, também não adianta falar de experiência do cliente, é o atendimento, é o time de vendas, é quem fala com o cliente. Essas áreas são, de fato, muito importantes. Mas eu costumo dizer que essas áreas elas só conseguem atuar bem com o cliente se o bastidor, né, se todos os demais processos da organização, né, da empresa estiverem alinhados. Então, uma área jurídica, uma área de crédito, a nossa operação, a fábrica. Então, tudo precisa aí estar bem alinhado aí com essas expectativas do cliente. Respondi, Léo? Muito bom. Excelente. E quando você fala, né, do backstage, né, do que está por trás da venda, né, isso é muito importante, porque eu vejo que muitas das vezes tem empresas que focam muito no processo de vendas, no modelo de negócio, mas muitas das vezes todo o processo que está por trás daquele negócio não é muito visto, não é muito analisado como uma jornada. E aí acontece uma série de atritos em momentos que o time de vendas não está atuando, e aí você perde muito cliente nesse processo, não é verdade? Sem dúvida. E o tema da experiência do cliente, a gente tem vários estudos aí, coisas até menos recentes e mais recentes, que mostram, é muito mais barato para uma empresa manter um cliente atual, fazer com que ele consuma mais, né, consuma mais produtos, do que você ir atrás de clientes novos. No geral, o custo ele é menor porque um cliente que já é conhecido. Então, de fato, a gente precisa ter esse cuidado de olhar para esse cliente e saber que sim, tem uma experiência que se concretiza ali, né, com uma equipe de vendas, com uma equipe de atendimento, mas aquilo ali é reflexo do que o bastidor está fazendo, né? Então, é muito importante, quando a gente tem essas interações com o cliente, entender o que o cliente está passando, quais são as necessidades dele e voltar para dentro de casa para alinhar com as demais áreas, né? Principalmente no agro, né? A gente sabe, tem uma questão muito forte da qualidade do produto, mas tem uma questão da entrega, da logística que é muito forte. Por outro lado, o tema do crédito, né? De facilitar o crédito, a forma de pagamento. Essas são etapas que, principalmente aí no agro, são etapas muito fortes, muito importantes, né? Então, precisa das áreas internas estarem alinhadas, entenderem disso e realmente ter esse olhar crítico aí, de melhoria de processos mais fluidos, mais integrados. E aí tem um termo que a gente usa muito no mundo corporativo, que vem inclusive do agro, que é o silo, né? Então, só para trazer um pouco do contexto, normalmente a gente fala que as empresas trabalham em silos organizacionais. Então, os silos que a gente tem tanto lá, né, no campo para separar, né, o plantio, enfim, né, o produto, enfim, no caso das organizações, muitas vezes está cada um olhando ali, eu sou de crédito, eu vou olhar crédito, eu sou da tecnologia, estou olhando só o sistema, sem ter essa visão de integração. Então, um dos desafios da área de experiência do cliente também é quebrar esses silos, cada vez mais que as áreas possam se ver de forma realmente integradas, para que no final lá o cliente perceba uma experiência com a empresa, né, e na hora que tiver um problema e tal, a gente consiga ter processos que suportem. E se não tiver algum processo, que a gente tenha as áreas realmente, genuinamente querendo resolver. E, obviamente, né, a gente sabe que também não dá para prometer tudo para o cliente, né? Isso também, às vezes, é um erro que a gente comete, ali na ânsia, na vontade de fechar um negócio, ou no alinhamento de expectativa com o cliente. Às vezes a gente promete coisas que o bastidor também não está preparado para fazer. Então, por isso que eu falo que tem que realmente ter muito alinhamento entre as áreas e não aos silos, porque quanto mais integradas as áreas forem, melhor no final vai ser para o cliente, né? Com certeza. E essa integração, eu tenho muito isso dentro da minha visão, tanto é que recentemente eu fiz uma trilha aqui com convidados para falar sobre essa integração. Trouxe de diversas áreas, porque muitas das vezes a gente vê o marketing mirando para um lado, né? Aí vem a área técnica mirando para outro lado. Aí vem vendas mirando para outra. A gente precisa ter a convergência. E muitas vezes nem é o que o cliente quer, às vezes, né? E muitas das vezes. Justamente. Então, assim,
eu sou fascinado assim com essa temática, né? E eu vejo que dentro do agronegócio, né, como a gente disse no início, está em franca transformação, né, muitas mudanças, né, até tem um slide que você compartilha da evolução, né, dentro do marketing, e eu gostaria que você trouxesse aqui os motores, né, deste novo momento. Eu achei fantástica essa abordagem, e assim, eu acho que seria muito legal a gente compartilhar essa visão aqui com os agroprotagonistas. Sobre o que está mudando nesse mundo, né? A velocidade da Justamente. mudança, né? Eu falo, né? Eu faço, né, palestras, mentorias e sobre o tema de experiência do cliente. O agronegócio, como eu falei, eu passei 7 anos no agro, trabalhando com isso na Yara. E uma coisa que eu sempre gosto de comentar e de frisar é que o mundo está em constante transformação. E dentro desse processo de mudança, tem vários elementos aí que estão surgindo, que para o agro não é diferente, que nos obriga a repensar, né, a forma que a gente se relaciona com o nosso cliente, né? Então, assim, a gente sabe, o mundo está cada vez mais conectado, né? Então, coisas que acontecem em outros lugares no mundo, né, hoje nos afeta, ou a gente tem acesso muito mais rápido, né? Então, Lucete, mas o que isso nos impacta? Nossa, hoje o nosso cliente consegue acompanhar as tendências do mundo, consegue prever coisas, ou consegue visualizar coisas que antes eles não conseguiam. Então, a gente, como empresa, precisa ter esse olhar, né, desse mundo mais conectado. A gente sabe que hoje produtos são facilmente copiados. Então, aquilo que há um tempo atrás era um grande diferencial, que era a tecnologia inerente no produto, levava-se anos, né, para desenvolver novos produtos e tal. Hoje a gente sabe de uma hora para outra, né, você pode ter produtos facilmente copiados. Aí a gente está falando dos mais diversos segmentos, né? Eu gosto sempre de usar o exemplo do celular, né? iPhone lança, aí Samsung lança e tal. Mas no caso do agro também, por mais que a gente fale de anos, né, de estudo, não sei o quê, uma vez que você lança no mercado, rapidamente já começa alguém a querer mostrar que tem algo parecido e tal. Então, produto é um diferencial, mas mais facilmente copiado do que era no passado. Outra coisa, né, no passado, né, muitas das empresas trabalhavam atendimento a cliente através do atendimento presencial. Depois a gente teve um movimento que foi muito para o digital também, então algumas empresas já nasceram no digital. E agora o grande desafio é a integração entre o presencial e o digital. E no agro também, e eu acho que a pandemia sem querer trazer uma situação que a gente quer esquecer, mas a pandemia, de certa forma, ela trouxe esse chacoalhar, né? Esse repensar do nosso modelo de atendimento. E aí eu falo porque eu estava no agro, naquele momento, inclusive na época como diretora de vendas, e a gente viu que mesmo o agronegócio, né, muitos clientes acabaram aceitando muito bem, né, o uso da tecnologia e tal, né, das lives que a gente fazia, mas ao mesmo tempo tem. Então, assim, vem evoluindo eu quero sim ter o olho no olho, eu quero sim ter a presença física, mas o digital também precisa fazer parte, né? Não dá mais para a gente não falar de digital e de físico, que é o que a gente chama de FIDigital. A outra coisa, velocidade da questão da conectividade, das informações, dos dados. Nunca a gente teve tanto dado. Então, quanto que a gente está usando os dados que a gente tem hoje, né, de clientes, de dados transacionais, do que o cliente compra, quem é o cliente, tal, para gerar, de fato, negócio, né, para a gente gerar, de fato, inteligência, né? Então, acho que, em grandes linhas, essas são as principais tendências. E aí, para fechar as tendências, e isso acontece com a gente enquanto consumidor, né, de qualquer empresa, a gente, enquanto consumidor, a gente quer ser mais ouvido, né? A gente quer estar dentro do processo de criação de produto, de discussão com as empresas, né? O crescimento exponencial das redes sociais, com os influenciadores, né? Há algum tempo atrás não existia influenciador, né? As propagandas eram um negócio absurdo, né? Nas TVs tinha que investir muito nos artistas e tal, e de repente a gente tem uma massa de influenciadores e muitos clientes realmente querendo co-criar soluções com as empresas. Então, o protagonismo do consumidor, do cliente, e de novo, no agro também não é diferente. E a minha experiência na Yara, né, nesses 7 anos que eu passei por lá, a gente teve vários momentos de realmente repensar estratégia, produto, serviço e atendimento e convidar o cliente para estar conosco na mesa discutindo. Requer coragem,
É doloroso, porque muitas vezes a gente escuta coisas que a gente não acredita, acha que não é possível, mas que o cliente não gosta ou que o cliente acha que está errado, e a gente tem que desconstruir uma série de crenças que a gente tem. Mas se a gente não fizer isso, alguém vai fazer. Eu acho que esse é a grande questão dessa velocidade. E aí, só para complementar, né, e a gente pode ver o número de novas empresas que vem surgindo, né, ao longo do tempo, um monte de, que a gente chama das startups, né, startups dos bancos, e assim por diante. Por quê? Porque o cliente estava com uma dor, as empresas tradicionais, de alguma forma, não trataram aquela dor, e várias outras empresas começaram a surgir para tratar isso. Então, tem o Nubank da vida, né, o Uber, a própria Netflix, e aí tem N exemplos aí, até de empresas um pouco menores que estão nessa linha aí das startups, que estão tentando entregar, né, uma solução para uma dor que o cliente tem. Né? Então, de novo, a escolha é, a gente quer ser, e é uma escolha no final, né? A gente quer fazer parte da solução, ou a gente vai continuar nos nossos modelos tradicionais, ignorando ou não tendo mecanismo para ouvir o cliente. É uma decisão, mas no final com um grande risco para a perpetuidade dos negócios, né? Eu acho que esse é o principal ponto, né? Se a gente não parar realmente para se estruturar e ouvir o cliente, a gente corre um risco seríssimo de em pouco tempo a gente ser substituído e nem perceber, porque alguém chegou e está entregando aquilo que o cliente tanto esperava. Com certeza. E aí entra numa frase que eu falo bastante aqui no podcast, que é onde tem problema, há negócio. E esses exemplos de startups, né? A problemática que estamos vivendo no agro de crédito, né? Já temos startups aí ligadas à parte de crédito. Exato. Né? Então, onde tem problema, há negócio. E aí, você falando de ouvir o cliente, né? Eu tive recentemente aqui um convidado muito especial aqui para falar sobre relacionamento com o cliente, o Rogério Biasotto, e ele falou bastante sobre o relacionamento relevante. Né? E um ponto que você trouxe aí de ouvir o cliente e tudo mais, falou de produto. Tem outra frase que eu uso bastante, que produto tem preço, experiência tem valor. Então, se você quer gerar valor, tem que criar experiência. Perfeito. É relevante. Tem que gerar aquelas lembranças emocionais, né? Porque no final a gente fala muito, sabe, só fazer um parênteses, né? B2B, eu vendo para negócio, eu vendo... Seja B2B, negócio para negócio, seja para o cliente final, no final é sempre um conjunto de pessoas que você está se relacionando. Então é sempre muito importante, né, sair dessa camada técnica para, de fato, criar emoções, conexões, relacionamento, né? Justamente. E o ponto de partida é ouvir os clientes, né? O voice of customer, né? O marketing traz muita coisa em inglês, né? Voice of the customer. Então, isso é assim, é o ponto de partida para mim. E muitas das vezes a gente vê, né? E aqui vai uma provocação para o time de vendas, principalmente, que está aqui ouvindo a gente. E desenvolvimento de mercado também, que está muito focado ali em desenvolver aquele produto, aquela meta de trabalhos. E vem e fala assim, eu preciso fazer isso aqui, é esse produto. Vamos lá, vamos fechar isso aqui. Gente, a provocação está aqui. Escute o cliente, que você vai entender as necessidades dele. Porque não adianta nada se conhecer e não entender também. Exato, né? Eu estava lendo outro dia a questão da diferença do ouvir e do escutar, né? Quando a gente tem muitas crenças, ou quando, e querendo ou não querendo, né? As profissões são mais técnicas, a gente tem mesmo um grande apego, né, ao produto, às coisas que a gente criou e tal, então a gente cria uma série de verdades. Então, se a gente realmente não conseguir se despir das nossas verdades para um bate-papo aberto com o cliente, a gente tende meio quase que a direcionar para aquela solução que já está na nossa cabeça. Sendo que, na verdade, pode ser uma coisa totalmente diferente. E nesse caso, quando a gente fala do conceito de experiência do cliente expandido para além do produto, pode ser que a dor do cliente nem seja o desenvolvimento técnico do produto, pode ser uma outra coisa, né? E que talvez não está ali na superfície, mas que com 5 minutos de uma conversa, com uma escuta mais ativa, com uma conversa com mais empatia, você talvez consiga perceber.
né? E aí, ou você, dentro de uma área de vendas ou do desenvolvimento técnico, enfim, consegue tratar, ou não, vai precisar do bastidor. E aí é a hora de voltar para dentro de casa e acionar as demais áreas internas. Olha, o cliente está com essa dor, e aí? O que a gente pode fazer, né? Justamente. E aí eu volto a trazer uma provocação que eu compartilho desde o primeiro episódio aqui, é que as habilidades, as competências técnicas levam a gente até um certo ponto. Mas para a gente realmente fazer a diferença, a gente precisa das competências comportamentais e de negócios. Né? Então, assim, esse é um ponto bastante importante. E a gente pensando na jornada, né? Você trouxe aí de uma forma resumida, né, a jornada do cliente, mas assim, o que é primordial para a gente criar uma jornada de sucesso com o cliente? Eu vou de novo meio chovendo molhado, né? Para criar uma jornada de sucesso tem que ouvir o cliente. Eu usava muito essa expressão, eu já usava e no agro fez mais sentido ainda, tem que sujar a bota. Né? A gente tem que ir para o campo, a gente tem que sair do ar-condicionado, a gente tem que sair das nossas caixinhas diárias, né? Eu sou de vendas, eu sou de técnico, e realmente ir na ponta, entender esse cliente, entender essa jornada dele, essa experiência que ele tem, inclusive experiência com outras indústrias, quem sabe, para a gente poder se inspirar e aí sim ter essa jornada de cada vez mais sucesso. E de novo, né? Mais do que entender a experiência do cliente com a empresa, o mais importante é cada vez mais, a gente como equipe de vendas, por exemplo, será que eu sei realmente do negócio do meu cliente? Teoricamente, eu deveria saber tanto quanto do negócio do cliente quanto eu sei do meu negócio. Porque um dos princípios de experiência do cliente e aí, gente, quando der dúvida, fala assim, peraí, eu sou cliente desse banco, por que eu estou com esse banco há tanto tempo? Poxa, eu sou cliente dessa escola que eu escolhi para o meu filho. Por que eu estou nessa escola até hoje? Porque no final nós somos clientes todos os dias de várias empresas. Então eu sempre falo, ficou difícil entender? Volta para dentro da sua casinha aqui e entende. Mas o fato é, o que me faz comprar, né, e ser fiel a uma empresa? É se de fato aquilo que eu estou comprando, que eu estou consumindo, está me gerando sucesso. Seja ele qual for. Então, no caso nosso produto está gerando produtividade para o cliente está se sentindo bem atendido e tal, não sei o quê. Então, a gente precisa entender qual é esse negócio dele, né? Quais são as dificuldades? Esses dias mesmo, agora foi essa semana, eu estava num curso com a Fundação Dom Cabral, a gente né, fechou um curso com a Fundação Dom Cabral e um dos temas que eu pedi para eles levarem de forma um pouco mais conceitual foi sobre a experiência do cliente aí para o nosso time da Vale. E teve um case que eu achei muito interessante, eu falei, eu vou usar. E aí, só para trazer o exemplo, tá, gente? Era uma empresa de embalagem de vidro, de geleias, e eles estavam com um problema de queda de vendas. E aí, eles foram entender, e aí, uma das respostas na camada superficial foi, essa empresa, que é o nosso cliente B2B, está deixando de comprar, porque as famílias, porque, na verdade, eles estão comprando de outra empresa. Então, era isso que eles entendiam. Eu estou deixando de vender porque eles estão comprando de outro lugar. Aí, eles foram desafiados. Entende lá com o seu cliente se é isso mesmo. Resumo da história. Quando eles foram investigar, o cliente continuava comprando só deles, não comprava de outro fornecedor. A questão é que a demanda no Brasil por aquele produto estava diminuindo, porque as famílias brasileiras estavam reduzindo. E aí, eles foram desafiados mais uma vez. Mas será que não tem nada para a gente entender? E aí, porque eles voltaram para casa e assim, esse cliente a gente tem que esquecer dele, as famílias brasileiras estão reduzindo, né? Então eles não vão comprar mais esse potão que a gente vende. Resumo da história, foram lá de novo, e aí o que eles entenderam? Que os consumidores desse cliente deles gostavam do produto, só que o produto vinha numa embalagem muito grande, e como as famílias eram menores, eles queriam uma embalagem menor, né? Para não perder o produto. Resumo, essa empresa do vidro voltou, fez uma embalagem menor, com custo até relativamente quase que pareado com o do pote maior, e esse cliente voltou a comprar e desenvolver uma nova linha de produtos. Então, ou seja, eu era um fornecedor de embalagem de vidro que tinha uma visão sobre o meu cliente, que no caso era o produtor lá da geleia, e eu estava ali, estou perdendo venda e vai ficar por isso mesmo. Foi necessário entrar e entender a dor daquele cliente para gerar mais negócio.
né? Então, assim, eu estou trazendo esse exemplo, está um pouco fora aí do exemplo do agro, mas é para insistir que eu só vou conseguir ter um cliente fiel e ser relevante para esse cliente se eu cada vez mais, de fato, conhecer e entender do negócio dele. E que pode ser isso, às vezes não é porque ele está comprando um concorrente, talvez é porque, sei lá, teve uma quebra de safra, teve, sei lá, uma questão familiar, não sei, né? Pode ser N motivos, né? E a gente pode ser a solução para ele, né? Então, acho que... Com certeza. E eu sempre busco falar para os times comerciais onde eu estou trabalhando da importância de entender o momento do cliente. Muito bom. Por quê? Um momento como esse, muitos produtores tiveram quebras de safra por conta de clima. Então o crédito vai ser um problemaço. Desafio. E se você entende ele, entende o cenário, o momento que ele está, e tem uma rede de network legal, né, que precisamos desenvolver isso. Isso. E você conhece pessoas que podem auxiliar. Minha empresa não é uma empresa de crédito, mas eu conheço o fulano que é uma empresa de crédito e pode auxiliar. E aí você começa a ser cada vez mais relevante para o negócio do seu cliente. É isso aí, Léo. Eu trouxe um exemplo mais ligado, né, à embalagem ao produto, mas pode ser de qualquer assunto, né? Tem a questão do crédito. Quer ver outra coisa que é muito comum, principalmente no agro? Muitas vezes né, os pequenos produtores, às vezes até os médios, têm uma dificuldade de uma organização financeira, por exemplo, né? Tem uma dificuldade, às vezes, até de contratação de mão de obra. Ou seja, tem N outras coisas que a gente pode se tornar relevante para o cliente, né? Próprio conhecimento, né? Eventualmente fazer um treinamento do time do cliente, não sei. De novo, a gente só vai saber estando perto, conhecendo e, de fato, tendo uma escuta ativa, né? Para a gente não tentar forçar a chegar naquela conclusão que a gente acha que é a final, porque a tendência é essa. A gente, como ser humano, a gente meio que tenta direcionar para aquilo que a gente acredita, né? E nesse caso, para você realmente entender do cliente, a gente tem que ir realmente zerado, assim, e ser criativo, que às vezes... E não precisa... E outra coisa também que eu acho importante dizer, muitas vezes, experiência do cliente, precisa de dinheiro, tem que ter verba para isso, verba para aquilo, não sei o quê. E eu realmente acredito, tem muito mais, para mim, a experiência do cliente tem muito mais a ver com o jeito que a gente faz as coisas do que necessariamente grandes investimentos, grandes projetos. Claro que pode também ter, mas o próprio exemplo de escutar cliente... tem muitas empresas que me procuram para fazer mentoria e falam assim, mas eu não tenho um budget para fazer uma pesquisa, eu não tenho dinheiro para contratar um instituto. Eu falei, gente, pesquisa custa zero fazer. Quantas pessoas existem na organização? Basta a gente realmente, né, ter a vontade de querer sujar a bota, de querer ouvir, voltar para dentro de casa, se organizar. Claro que se tiver recursos financeiros para fazer coisas mais elaboradas, ótimo, mas isso não pode ser desculpa. Eu falo que é uma desculpa verdadeira. Né? Acho que a gente tem várias formas de fazer. Mesma coisa, melhoria de processos, simplificação de processos, não necessariamente você precisa de grandes investimentos, né? Então, isso também é uma verdade que precisa cair por terra. Se você tiver investimento, ótimo, mas se não tiver, tem como começar, porque o princípio de experiência do cliente é escutar o cliente. Acho que esse é o mais importante, se ele pudesse ficar uma mensagem assim, gente, eu estou ouvindo o meu cliente, o que esse cliente está me dizendo? Ou o que esse cliente não está me dizendo e que eu preciso saber, né? Então, acho que é isso. Acho que é nessa linha mesmo da escuta, né? O principal ponto. Com certeza. E eu vou até compartilhar uma experiência que eu vivi aí algum tempinho aqui. Eu fui com o RTV fazer uma visita para um grande cliente. E assim, o cliente já tinha um manejo excepcional, Global Gap, né, certificação e tudo mais. E eu fui fazer essa visita, né? E qual que é a mensagem aqui? Da gente ir ouvir o cliente aberto, né? Aberto para o que vier. Né? Eu uso muito isso. E aí, conversando com ele, e tal, fazendo perguntas, né? Precisamos aprender a fazer perguntas, né? A gente é ensinado nas escolas a dar as melhores respostas. E agora o mercado está exigindo da gente a saber fazer perguntas. E aí, teve um ponto que ele falou que eu falei, caramba, que coisa. Ele tinha problema por ser certificado, né? Tem que fazer tudo dentro dos conformes.
né? Uma E série de não que em outro tem as regras a seguir. Uhum. E aí, contratação de mão de obra para colheita manual. E ele estava precisando fazer 2, 3 catação, café. E daí eu falei, caramba, nós temos uma baita de uma oportunidade aqui. Falei sobre um produto de maturação, uniformidade, e aí a colheita, consequentemente, mais uniforme. E aí ele falou, cara, se isso daí for verdade, eu vou aplicar na minha área inteira. Porque é um problemaço. E olha que não era problema nutricional, não era genético, não era nada. Era um problema operacional. E daí fizemos o trabalho, deu um baita de um resultado, como a gente esperava, e agora vai gerar mais negócios. Então, assim, às vezes a gente vai para o cliente, qual é a mensagem que eu quero compartilhar com essa experiência, é que às vezes a gente vai focado em algo. Eu vou lá para vender isso. Mas, cara, a gente tem uma série de oportunidades. Então, se a gente ouve de forma, escuta de forma ativa, né? Cria ali um diálogo, porque muitas das vezes o cliente não vai trazer eu preciso disso. Muitas das vezes ele nem sabe, justamente. Ele nem sabe que ele precisa daquilo ali. Então, a gente tem que investir tempo e energia para criar relacionamentos relevantes. E, Léo, você falou uma coisa também que é muito importante, né? Às vezes a gente fala assim, estamos na utopia, né? A experiência do cliente é para o cliente ficar feliz e não sei o quê. Gente, é claro que os problemas vão acontecer, né? E, em qualquer empresa, em qualquer segmento, a gente não está livre que os problemas aconteçam. A questão é isso, qual é a nossa atitude diante de um problema, né? O quanto que quando um problema acontece, eu estou vendo como uma oportunidade, como você já falou algumas vezes, ou eu estou fugindo? Porque na hora que você olha esse problema como uma oportunidade, de fato, você pode gerar em outras oportunidades, como esse exemplo que você trouxe também. E às vezes é isso, às vezes são coisas pequenas, as coisas que não necessariamente tá ligado ao solo, à nutrição da planta, isso pode ser outra questão. E você me fez lembrar, a gente fez uma vez um exercício com uma das fábricas lá da Yara, e a gente parou a operação durante um dia para levar os operadores da fábrica num cliente para ver como é que descarregava, como é que funcionava, né, na hora, né, de colocar o fertilizante, ouvir o cliente, o que era a dificuldade do cliente. Tiveram várias oportunidades, obviamente, mas teve uma que eu lembro que foi tão, assim, genuíno, porque o cliente mostrou como é que ele tirava, né, o saco do fertilizante do caminhão e tal. E era uma coisa assim, o posicionamento da forma como a gente carregava o caminhão, o quanto que lá na ponta dificultava ele a retirar, além de uma questão de segurança do funcionário, do colaborador dele da fazenda. E foi um negócio tão assim, simples, mas de novo, só foi possível e não ia atrapalhar de jeito nenhum a nossa produtividade na fábrica, e muito pelo contrário, ia melhorar do cliente, ainda aumentar a segurança de quem estava trabalhando com o nosso produto. E foi uma coisa assim, de novo, naquela linha, por que só foi possível? Porque a gente realmente conseguiu olhar, né, para esse cliente, para a jornada dele de uma forma diferente. Porque senão, a gente continuaria lá fazendo do mesmo jeito, o cliente sofrendo, e a gente, tô carregando o caminhão, né, o fertilizante está indo, tá tudo certo, né? Então, aí complementando os exemplos. Muito bom. Simples, né? Às vezes é simples as mudanças também. Muito legal. E com certeza esse cliente ficou super feliz. Super, né? E se sentiu importante, participando do processo. Olha que legal. Isso é muito bom também. A gente falou de conexão, né? Muitas vezes, falar de experiência do cliente, falar também de alinhamento de expectativas, né? Então é muito importante também a gente não colocar a expectativa aqui em cima se a gente não consegue entender. Não consegue atender no final. Mas uma coisa que é fato, só de você, né, ouvir o cliente, dizer que você vai estar analisando, ou mesmo dizer que não vai ser possível, já é um processo de criar conexão e relacionamento. O se sentir ouvido, se sentir parte, cada vez mais se torna algo relevante nessa relação, né, de empresa, cliente, enfim. E, de novo, vale para todos os segmentos e no agro, acho que ainda mais ainda, porque é um segmento que a gente ainda tem muito da base do relacionamento, por mais que tenha essa mudança toda de gerações e tal, o relacionamento é algo ainda muito importante e eu acredito que continuará sendo.
como eu disse, né, a tendência mostra que a combinação entre as coisas, não é nenhuma coisa nem outra, é como é que a gente combina, né, o digital com o olho no olho e, obviamente, sempre trazendo resultado, né, o resultado para o cliente, o resultado para as organizações, né, para as empresas. Com certeza. E essa questão da expectativa, assim, o time, a área comercial é mestre em colocar a experiência, a expectativa lá em cima, né? Uhum. E esse é um perigo, um termo que utiliza muito no agro, dá um tiro no pé, né? Uhum. Esse é um perigo muito grande, porque assim, na ânsia de fechar um pedido, né, de fechar um negócio, aí joga a expectativa do cliente lá em cima, né? Mas assim, quando a gente faz o contrário, a gente vai de boa, né? A gente vai de boa ali, e aí você surpreende o cliente. Aí o negócio fica diferente, né? É isso aí. Eu acho que o grande desafio é isso, né? Como é que a gente faz o básico bem feito, faz um alinhamento correto de expectativas, e se tiver que fazer, seja para surpreender positivamente. E não prometer algo que depois a gente não atenda, porque realmente a frustração, ela causa um impacto enorme, né, nessa relação com o cliente. E, por outro lado, né, uma surpresa positiva também gera, de novo, como a gente já vem falando, né, de conexão, relacionamento, engajamento, parceria, né? Então, times de venda, se segurem aí na hora de fechar os negócios. Se segurem. Respira aí. ali, fica tranquilo. Respira para não prometer demais, né? É de vocês, agroprotagonistas, que nos ouvem, nos veem aqui. Compartilhe esse episódio com seus pares, seus colegas, seus amigos, seus líderes, seus liderados, para essa mensagem chegar no máximo de pessoas possível, essa clareza e essa objetividade sobre essa temática de suma importância. Sigam com a gente, um abraço!